Felipe Luiz está arrumando pressão para sua cabeça. Desde o jogo do Cruzeiro eu venho falando isso. Hoje mostrou mais uma vez. Ele tem que colocar na cabeça dele. Ou ele é treinador do Flamengo, ou ele é amigo dos jogadores do Flamengo. Ou ele entende de uma vez que ele é o treinador, ou ele é ex-jogador. Porque não dá para aguentar mais outra péssima partida de Bruno Henrique. Outra péssima partida de Georgian de Arrascaeta. As substituições são as mesmas. Sai um, entra Luiz Araújo. Sai outro, entra Juninho. Sai outro, entra Alan. Sai outro, entra Varela. Até quando o Flamengo vai ficar nessa? Até quando o Felipe Luiz vai ficar nessa? Insistir com Luiz Araújo, insistir com Bruno Henrique, insistir com colocando o Juninho, que não serve para porcaria nenhuma, para mim é um Carlinhos 2.0, mas com grife, que custou quase 30 milhões de reais. O Carlinhos, pelo menos, a gente já sabia mais ou menos do futebol dele, custou 3. Juninho, quase 30 milhões. O Wesley, depois que voltou da seleção, não fez aquele jogo que a gente estava acostumado. E aí começa o questionamento. Será que o Flamengo vai conseguir vender ele pelo preço que estava imaginando? Porque hoje não passou do meio de campo. Errou tudo. Tudo que tentou. Ele apanhou da bola em alguns momentos. Mas não é só ele, não. Tirando o Rossi, o goleiro, a gente pode escolher qualquer um aí que foi o pior. O Arrascaeta fez o gol, o Flamengo dominou até os 20 primeiros minutos de jogo, teve a oportunidade de fazer o segundo gol com o próprio Arrascaeta, depois dali o Arrascaeta sumiu, andou em campo. E o que o Felipe Luiz fez? Nada. 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 Gerson, depois da contusão que teve, que saiu, ficou de fora uma partida, depois foi entrando contra o Botafogo da Paraíba no segundo tempo e tudo mais, acabou andando em campo, prendendo bola, não dando sequência. O Flamengo passa agora por um momento de turbulência, mas o Felipe Luiz tem que começar a rever os seus conceitos, porque se ficar insistindo com alguns jogadores como o Bruno Henrique, que já não vem jogando há muito tempo, depois a gente está falando aqui toda vez, não vem jogando há muito tempo, depois desse negócio da casa de aposta, agora mais do que nunca, que a documentação chegou na mão do STJD, pode ser suspenso preventivamente aí, a qualquer momento, se o juiz lá entender. E o Flamengo aí, ó, só vendo a água passar, só vendo a água passar. Prioridade era o Campeonato Brasileiro, tomou um amasso do Cruzeiro, até rimou. Vai para o jogo contra o Central Córdoba, precisando de ganhar para ter tranquilidade, faz 1-0, joga bem até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, depois só dá Central Córdoba. O time do Flamengo está morto, o time do Flamengo cansou. Hoje foi um horror, hoje foi um festival de horror entre Flamengo e Córdoba. O Flamengo não acertava 2 passes sequer. 2 passes sequer. Acabou 1-1 e o Flamengo tem chance. E aí vai para não depender da última rodada, o Flamengo vai ter que fazer uma boa margem de gols na LDU na próxima semana. Na próxima semana. O Flamengo vai precisar de fazer uma margem de gols na próxima semana
Porque o Flamengo pega a LDU e o Central Córdoba pega o Deportivo Táchira. E o Flamengo aí vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar os 2 jogos. Vai ter que ganhar os 2 jogos. Mas o que mais me incomoda é Felipe Luiz não entendendo que ele é treinador do Clube de Regatas do Flamengo. E não é mais jogador. Ele não tem que ter amizade com os jogadores do Flamengo. Ele tem que cobrar a postura. E isso ele falou na entrevista coletiva. Só serviu para o Fabrício Bruno, porque ele chegou e conversou com o Fabrício Bruno. Só serviu para o Fabrício Bruno? Para o Bruno Henrique não tem essa conversa não? Para o Arrascaeta não tem essa conversa não? Para o Léo Pereira não tem essa conversa? Para o próprio Gerson não tem essa conversa, não tem a cobrança? Até quando? Até quando vamos continuar vendo esse festival, esse show de horror? Ah, mas o Flamengo no começo do ano, o próprio narrador Luiz Roberto falou. Ah, mas o Flamengo no começo do ano estava jogando bem. Gente, olhar campeonato carioca, esquece. Campeonato estadual não dá parâmetro para ninguém. Campeonato brasileiro é outra história. O Flamengo jogou bem contra o Botafogo, que o Flamengo foi campeão na Supercopa. Jogou bem contra o Juventude. Jogou bem contra o Corinthians. No mais, esquece. Passou ileso, não perdeu nenhum clássico no Campeonato Carioca, mas esquece. O Flamengo até agora fez três belas partidas. Vou tirar o Juventude, que teoricamente é um time fraco, que vai disputar parte do meio da tabela do Campeonato Brasileiro para baixo. Jogamos contra o Botafogo, que o Botafogo sem treinador, sem nada, e jogamos aí contra o Corinthians. É muito pouco, é muito pouco. Vou deixar bem claro aqui mais uma vez. Não é para o Felipe Luiz ser mandado embora. Não é para o Felipe Luiz ser mandado embora. Eu acredito e ele já mostrou, continuo acreditando nele, que ele já mostrou que tem totais condições de ir treinar o Flamengo até o final do ano. Só que ele tem que entender que ele não tem que ser amigo dos caras, ele tem que cobrar os caras. Se os caras não gostarem, problema. Mais uma vez, volto a fazer a mesma pergunta. Por que não colocou o Matheus Gonçalves? Mas aí coloca, insiste com o Bruno Henrique, todas as chances possíveis. Insiste com o Luiz Araújo, todas as chances possíveis. Insiste com o Juninho, todas as chances possíveis. E o Matheus Gonçalves. Porque quando voltou da pré-temporada nos Estados Unidos, ele mesmo falou que o Matheus Gonçalves foi um dos jogadores que mais se empenharam, que mais se dedicaram, que mais evoluíram. E o cara agora não serve? Trouxe no vídeo de agora à tarde. O Wallace Ian, 4 gols, né, se eu não me engano, no Campeonato Carioca. Tem mais gols que esse Juninho Pereba aí, ó. Esse Carlinhos 2.0. E por que o moleque não tá? Quando entrou, arrumou um salseiro lá, ó. Ah, mas porque ele brigou com o Joshua. Beleza, ele brigou? Beleza. Mas aí o Flamengo é punido porque ele não entra. E aí o Juninho Pereba tem a chance. Aí, olha a incoerência que ele está colocando. E aí, mais uma vez, eu volto a falar. Ele mesmo está
colocando pressão em cima dele. Joshua entrou, fez o gol contra o Botafogo da Paraíba, que deu a vitória. Depois disso o menino não entrou mais. Por quê? Só serve para jogar contra o Botafogo da Paraíba? Aí eu tenho que, infelizmente, tirar o chapéu. Sabe por que o Palmeiras vendeu o Estevão por não sei quantos milhões para o Chelsea? Porque o Abel Ferreira teve peito de colocar o jogador. Teve peito de barrar o Dudu. E no Flamengo? Os nossos moleques da base não servem, não? Ainda não estão maturados para poder jogar no time principal? Os outros times têm sempre aí jogadores se destacando da base. E o nosso? E o nosso? Então tá na hora do Felipe Luiz começar a entender que ele é treinador do clube de regatas do Flamengo e não amigo dos jogadores do Flamengo. Amizade ele pode ter com qualquer um, mas quando está na beira do gramado, ele tem que colocar aqueles que estão melhor. Eu não acredito que o Bruno Henrique está treinando melhor. Mostra cada jogo, ele não está em sintonia. O Arrascaeta vem fazendo os gols, beleza, hoje fez mais um, mas não vem jogando bem, não é de hoje. Até mesmo o próprio Júnior, na narração que eu vi na Globo, falou a mesma coisa. O Luiz Araújo entrou em campo. Alguém escutou o nome dele? Alguém escutou o nome dele? E aí vai continuar insistindo? Vai continuar insistindo? Até quando? Bruno Henrique não fez uma jogada sequer, jogou os 90 minutos. Arrascaeta fez o gol, perdeu o outro, que aí poderia ter resolvido a situação do Flamengo. Depois não fez mais nada, jogou os 90 minutos. Aí, olha as escolhas, é isso que incomoda. Léo Pereira falhou contra o Cruzeiro, e aí hoje ele vai lá e mantém quem? O Léo Pereira. A incoerência está muito grande no Flamengo. A incoerência está muito grande. E aí, como a gente fala, a pressão que ele está colocando ele mesmo, ele está ressuscitando os fantasmas do passado. A torcida do Flamengo, a parte da torcida, já começa a pedir Jorge Jesus, porque o velhinho está desempregado, foi demitido do Al Hilal. Mais uma vez eu deixo claro, eu não quero que o Felipe Luiz seja demitido, mas ele tem que rever os seus conceitos. E outra situação, esse 4-2-4 não está funcionando. Ele tem capacidade de mudar esse esquema de jogo. Esse negócio de colocar o Gerson lá na ponta, o Gerson não está tendo condição. Os dois volantes, o De La Cruz e o Pulgar, ficam sobrecarregados, porque o Arrascaeta não volta para marcar. O Gerson não dá condição. Tem que mudar isso aí. Ah, mas na hora de marcar 4-4-2, não está sendo 4-4-2, não está dando. Existem buracos. A defesa e o meio de campo e ataque estão espaçados. Existe buraco. O treinador do Central Córdoba viu isso, o Flamengo tomou sufoco. Perdeu no Rio, quase perdeu hoje. Leonardo Jardim no Cruzeiro percebeu isso, viu a deficiência do Flamengo nisso, colocou o Matheus Pereira para jogar atrás dos volantes do Flamengo. O que aconteceu? Ah, mas o Cruzeiro achou um pênalti no final, mas achou porque foi corajoso. Porque amassou o Flamengo.
E o Central Córdoba, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, dominou o Flamengo. Dominou o Flamengo. O Flamengo não chutou a gol mais. O Flamengo não chutou a gol mais. Até quando vai insistir com isso? Volto a falar. Eu, se sou presidente, não demitiria o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz, ele próprio está procurando a pressão para ele. Ele próprio, se continuar insistindo com isso, ele próprio está caçando a sua demissão. Ele próprio. É impressionante. Impressionante. Aquele discurso que ele entrou, que ele colocou, é um discurso que está vindo todo para água abaixo. De ele não estar ali para agradar ninguém. Ele vai colocar os melhores para jogar. Não dá para entender. Bruno Henrique não é o melhor jogador hoje para jogar no Flamengo. Luiz Araújo hoje não é o melhor jogador para jogar no Flamengo. Georgiano de Arrascaeta hoje não é o melhor jogador para jogar no Flamengo. E a insistência é grande com ele. Léo Pereira hoje não é o melhor jogador para jogar no Flamengo. E a insistência com ele tá. O discurso dele serviu somente e exclusivamente para o Fabrício Bruno o ano passado. Depois disso, os jogadores estão todos aí. É simples. Se inscreveu, ativou o sininho das notificações, comentou, compartilhou, senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.